Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Queridos, nessa manhã nós vamos aprender um pouco mais sobre a língua inglesa. Eu sou o professor Rony Monteiro, responsável pela pasta da aula de língua inglesa aqui na Escola Municipal de Aulas Digitais, junto com o professor André Iceliano. Nós montamos com todo o carinho do mundo as aulas para poder alcançar vocês aí em casa, né? Então, nosso desejo é que toda aula nossa você faça uma grande viagem conosco, que as palavras que nós pronunciamos em inglês você consiga aí pronunciar também. A gente tenta falar um pouco mais pausado para que você consiga fazer tudo direitinho e trabalhar, pontuar temas tópicos para que a gente possa sempre avançar. Na aula de hoje, nós vamos aprender alguns assuntos que estão interligados. Primeiro, o presente simples. Depois o present continuous e junto deles o verbo to be, tá bom? O famoso verbo to be que o pessoal fala por aí, verbo to be, verbo to be, to be, e fala e não aprende. Infelizmente, acontece assim. A gente vai tentar hoje nessa missão linkar ele por dentro das aulas para que você nem perceba que aprendeu. Essa é a nossa intenção, tá certo? Então vamos lá. Essa aula de hoje é aula para sétimo ano, ou melhor, sexto ano. Queria olhar para vocês e que vocês pudessem observar essa imagem. Isso é um alvo, né? Isso é um alvo. Alvo nos lembra de objetivos. Quando alguém está em frente a um alvo como esse, quer acertar bem no meio. Então, alvo nos lembra objetivos. E às vezes, no começo do ano, a gente traça alguns objetivos, né? Ou melhor, começo do ano não. A partir do Natal a gente traça alguns objetivos, porque todo mundo quer ganhar o presentezinho do Papai Noel e se não foi comportado no ano todinho, quer virar comportado em uma semana. Então é a semana final do ano para ganhar o presentinho, tá pronto. E aí já começa o outro ano com algumas metas que levou uns carões, um puxão de orelha, né? Ou então alguém diz assim, vou lhe dar o presente, mas você não merece não, viu? E aí a gente vai avançando e tentando melhorar. Então, de tudo que se possa alcançar desse alvo, porque acertou o alvo já é lucro, a gente quer acertar bem no meio, né? Bem na mosca. Então, a nossa ideia sempre é melhorar, tá certo? Então, nós temos metas, tá bom? Metas para poder melhorar um pouco. Então, aqui a gente tem um mapa mental das metas que a gente precisa listar para poder melhorar. Poxa, eu cheguei no trabalho, estou com tanta coisa para fazer, que não sei por onde começar. Você que é aluno tem tanta coisa para estudar, tanta coisa que não sabe por onde estudar, não sabe por onde começar. Eu vou para isso primeiro, eu vou para aquilo. Eu quero dizer para você aqui hoje, estabeleça prioridades. Sempre que você não tiver condições de dar conta de tudo, estabeleça prioridades. Bem, o que é mais indispensável nesse momento? Tal coisa. Essa é a primeira que eu vou iniciar. O que é que eu tenho menos tempo para poder entregar? Tal coisa. Pronto, esse aqui é o primeiro. E aí a gente vai, no inglês se diz step by step, ou seja, passo a passo. E a gente vai seguindo, tá certo? Quando você traça uma trilha, você caminha por ela, tá certo? E ainda que você erre o centro do alvo, você acerta o alvo. Mas quando isso não é feito, as coisas tendem a se embaralhar. Então, set goal. Trace objetivos, set goal, make plan, crie planos, faça planos, tá bom? Get to work, trabalhe. Isso aqui, se ficar só na linha de pensamento, não vai sair do lugar, trabalhe. Stick to it, cumpra. Faça tudo, veja que é uma linha progressiva, ó. Você vai aumentando, parece se fosse um joguinho do celular, é aumentando de nível, tá certo? Primeiro você traça os objetivos, você faz os planos, depois você trabalha, depois você cumpre e por último você alcança o seu objetivo e todo mundo fica feliz, tá certo? Então a nossa ideia é sempre essa linha de organização. Organização dá-se também por uma questão de listas. Listas, você tem listas para fazer, observe, faça, monte aquilo que você precisa. Eu e o professor André, na noite anterior, a gente estabelece as prioridades do outro dia. Está lá no grupo da gente do celular, a gente bota para amanhã de manhã isso e aquilo.
resolvendo isso e aquilo. Às vezes fica uma coisa bem grandona. Aí porque se der tempo de fazer, faz tudo. Se não der tempo, tem as prioridades que a gente vai montando, tá certo? Então, no começo do ano a gente pensa, não me chamo de gordinho não, mas apesar que eu estou. Eu quero perder peso. Aí a gente começa a montar. Eu quero perder peso, eu pretendo fazer meu pai parar de fumar, ele não quer, né? É uma questão de convencimento, não é de um dia para a noite. Eu espero mudar de trabalho, eu espero não mudar, porque eu estou adorando trabalhar aqui com vocês, tá certo? É só uma frase. Eu quero melhorar financeiramente, eu e todo mundo, o rapaz que me traduz, Bia e o rapaz ali da câmera também, até Celi, todo mundo quer melhorar. Eu planejo aprender inglês, ainda um pouco mais do que já sei, tá certo? Eu tenho que ler mais. Realmente. É bom o hobby de a gente ter um livro, mas nessa correria daqui está um pouquinho complicado. Mas você que tem mais tempo, aproveite. Porque eu, quando tinha mais tempo, aproveitei também. Minha irmã precisa de mais tempo comigo. Ela merece, é claro. Eu vou dar um pouquinho do meu tempo para minha irmã. Ela é quem merece ter o prazer da minha companhia. Vocês estão entendendo, né, gente? A situação aqui é... A gente fica um pouquinho convencido mesmo. Isso aí faz parte. Então, dessa lista que a gente criou, como a gente faz para alcançar? Goal achieved. Como a gente faz para alcançar? Ou seja, objetivo concluído. Enquanto você já está, a gente está no mês de agosto, o mês mais lindo, que é o mês do meu aniversário, a gente já chegou mais da metade do ano. Se a gente já chegou mais da metade do ano, você devia ter mais da metade dos seus objetivos traçados, concluídos. A não ser que você não concluiu, a não ser que você nem planejou. Se isso aconteceu, dá tempo de você fazer alguma coisa ainda, até porque ainda restam esse mês 4 e mais 3 meses no ano, tá certo? Então eu te pergunto, como é que está a tua lista de desejos, de metas no início desse ano? Tá, eu pretendo perder peso, eu quero perder peso. Ele não quer parar de fumar. Ela merece estar comigo. Isso aqui são pronomes. Ela quem, ele quem, isso aqui são pronomes. São nomes que substituem os nomes, tá certo? Quem é ele aqui que eu falei para vocês na frase anterior? Ele é meu pai. Quem é ela que merece ter mais tempo comigo? Ela é minha irmã. E aí, para não estar falando isso tudo, eu repito através de um pronome, que é algo que substitui o nome. Então, o que é o simple present? Simple present é o tempo presente simples. Por exemplo, eu falo inglês. I speak English. Então, é simples. Eu pego um pronome, eu boto um verbo no meio e coloco ali um substantivo no final, algo que complemente a coisa no final, tá certo? Então, quais são os pronomes que nós temos na língua inglesa? Igual ao português, somente um que nós temos a mais, porque lá eles consideram muito o neutro, né? Então, nós temos I para eu, you para você, e aqui embaixo no plural para vocês, que a gente nem colocou porque é repetitivo, mas aqui embaixo nós temos também. Temos 3 pessoas que vão fazer os verbos mudarem. He, she, it. Toda vez que... E aqui é it mesmo, tá, pessoal? Não fala it não, que it é comer. Se falar em comer vai dar fome, tá trabalhando, né? Vamos parar de bagunça. Cada coisa de cada vez. Então, depois que nós passarmos do it, nós temos o plural, que é o we e o, mais uma vez, e o they, tá certo? Seria I, eu, you, você, he para ele, she para ela, it para que eu não sei ainda, por exemplo, se alguém está grávida e está ali com 3 meses e não sabe o sexo do bebê, a gente diz it. Tá? A gente usa um pronome neutro para esse bebê, porque a gente não sabe ainda qual é o sexo que ele vai ter, certo? Então, portas, abrir a porta não é gente, eu vou usar it, tá certo? Abriu, a porta se abriu, a porta está aberta, por aí assim. We para nós, you de novo para vós. Oxente, professor, e como é que eu sei que está plural e está singular? Porque no português é você e depois é vós, mas, ou melhor, tu e depois vós. E lá é tudo a mesma coisa, mesma escrita, é. Se está no plural, não somente o pronome vai estar no plural, mas alguma coisa na frase também estará no plural. E aí a gente vai evoluindo, tá certo? E they para eles, tá certo? Então vamos lá. Tá aí a tradução que eu acabei de dar para vocês. Eu posso traduzir it como isso, tá bom? E they, eles ou elas, certo? Esses 3 aqui do meio, que eu acabei de mudar a cor, faz com que você entenda que você precisa acrescentar algo no seu verbo quando você for conjugar. Exemplo, I play, eu toco,
eu jogo, eu executo, tá bom? I play. I play, you play, he plays. Então, não é... Ele vai ganhar um Szinho, tá certo? Toda vez que encontrar esses três, que eu costumo chamar de três enxeridos, porque fazem tudo mudar só por conta deles, tá? Você acrescenta ali um Szinho. E como é que eu faço para dizer eu não jogo, professor? I don't play. Você pode dizer I do not, que é pouco usado hoje. I don't play. You don't play. E se encontrar os três no meio, he doesn't play. Tá bom? He doesn't play, she doesn't play, it doesn't play. Tá bom? Chegou aqui no final, we don't play, they don't play. Eu espero muito que você em casa esteja pronunciando também comigo esses termos que eu estou usando, tá certo? E como é que eu faço agora para colocar a frase na forma interrogativa? Na interrogativa, eu vou trocar o meu auxiliar de lugar. Qual é o meu auxiliar? O do not aqui, né? E aí eu quero trocar ele de lugar, eu tiro o not, porque eu não estou mais negando, eu só estou agora interrogando, eu esqueço o not, e pego o do ou o das e boto na frente do meu pronome, tá bom? Então eu inverto a posição dele com o pronome. O auxiliar na interrogativa vai ser a primeira coisa das frases, tá certo? Então letrinha maiúscula nele, do I play, do you play, does he play, does she play, por aí em diante, tá certo, pessoal? Então algumas frases aqui para a gente ter essa ideia. They go to school in the morning. Eles vão à escola de manhã. Presente simples, tá? Presente simples. She loves chocolate, né? Então, ela ama chocolate. He plays soccer with me. Ele joga bola comigo. Perceba aqui nos meus pronomes do meio, né? Os três de terceira pessoa. Perceba que a gente tem um S ali no final que está sendo bem respeitado, bem evidente. A gente colocou um S em uma outra cor para que você possa ter realmente a noção de que as coisas mudam. I always read the news on my phone. Eu sempre leio jornais no meu celular. Eu sempre leio notícias no meu celular. Ou seja, mais uma vez, a gente trabalhando algo que acontece normalmente no tempo de seguida. Sempre acontece. We generally travel to Gravatar, John. Ou seja, eu geralmente viajo para Gravatar no mês de junho, tá bom? Então, por aí a gente vai seguindo, vai levando e vai lembrando da lista que nós fizemos, né? Que nós apontamos. Eu quero perder peso. Como é que fica isso em inglês? I want to lose weight. Tá? Em casa você repete aí. Eu pretendo fazer meu pai parar de fumar. Ele não quer. I intend to make my father to stop smoking. He doesn't want it. Ok? Próximo. Eu espero mudar de trabalho. Isso é mentira, viu, gente? O pessoal que está me ouvindo aí, eu não quero mudar nada, não. I hope to change my job. Eu quero melhorar financeiramente. Eu e todo mundo. I want to improve financially. Ok. Então, aqui são exemplos que nós temos, tá bom? Para a gente poder entender mais e pronunciar mais as palavras, ganhar vocabulário com isso daqui, tá certo? Temos vários verbos aqui, várias palavras que a gente vai levando, que a gente vai, perder peso, parar, tudo isso aqui, tá bem tranquilinho. A gente vai levando as frases, entendendo que o nosso tempo verbal é o presente simples, tá bom? Em comparação com o que a gente vai ver já, nós vamos entendendo onde é que a gente está chegando na nossa lista de arquivos, o que é que a gente pensou, o que é que a gente projetou, aonde é que a gente está. Onde é que a gente está? Como está a sua lista de metas no começo do ano? E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu tentei falar em Libras aqui com o Rony, não funcionou, mas estou chegando lá. Olha só, então veja, nós estávamos no presente simples, vamos agora para o presente contínuo. O que está acontecendo? Aquelas metas estão aqui, simplificadas, de forma simplificada, tá vendo? Eu quero perder peso, eu pretendo fazer meu pai parar de fumar, eu espero mudar de trabalho, etc. O que precisamos agora é ver como é que está essa meta em comparação ao que estamos fazendo hoje.
Todo ano a gente faz essas listas de objetivos do ano novo e em seguida nós vamos agora fazer a checagem, conferir se estamos evoluindo com essas metas aí, certo? Então, olha só. Primeiro, ó, eu quero perder peso. O que é que está acontecendo hoje? Eu estou mantendo a dieta, certo? A gente vai ver cada objetivo e ver o que estamos fazendo hoje para ver como é que anda o andamento desses objetivos. Ó, aqui tem, I intended to make my father reticência, né? Eu pretendo fazer meu pai parar de fumar. Como é que está hoje? Ele está tentando parar. Então, meu pai está tentando parar de fumar. Olha lá. I hope to change my job. Espero mudar meu trabalho. O que está rolando hoje? Eu estou trabalhando duro. Estou me esforçando para poder conseguir evoluir. Olha lá. I want to improve financially. Eu quero melhorar financeiramente. Hoje, o que é que eu estou fazendo hoje? Ó? Today, now, hoje. Eu estou trabalhando duro. O mesmo do anterior, né? I plan to learn English. Eu planejo estudar inglês, aprender inglês. O que é que eu estou fazendo hoje, né? Eu não estou estudando. Então, essa meta está difícil de completar. I have to read more. Eu tenho que estudar, eu tenho que ler mais. Eu não estou lendo muito. Hoje, eu não estou lendo muito, né? Ela está morando só. Olha lá. Minha irmã precisa me encontrar mais. Ela merece minha presença. No caso aqui, ó, ela está morando só. Então, vamos ver agora esse novo andamento da lista, das metas, em inglês também. Esse chama-se o Present Continuous. O que é que vai acontecer? O Present Simples se refere a uma coisa simples, rotineira, que acontece sempre. Já o Present Continuous se refere ao agora, certo? O agora, exatamente agora, eu estou explicando para vocês esse assunto. Exatamente agora, o colega está fazendo a tradução de Libras. Exatamente agora, o professor Rony está descansando, que ele estava adrenalizado, assim como eu aqui, na nossa correria. Então, aqui está no começo do ano, as metas que vocês viram com o professor Rony, e o agora, tá? Vamos transformar esse agora em inglês, ó. Eu estou mantendo a dieta. Primeira coisa, eu, ele, né? Ela. Então temos os pronomes. Esses pronomes já conhece de outros carnavais, ó. I, que é eu, you, que é você, e assim por diante, ó. A gente viu agora há pouco, né? Então, vamos pegar os pronomes e colocar em inglês. Pô, tá em inglês. O que é que a próxima coisa é fazer agora? O verbo auxiliar, que é o verbo ser e estar. Verbo auxiliar, estou, está, né? Que é quem? Que é o tal do verbo to be, que se resume a 3 palavrinhas. Am, is e are. Né? Nesse caso, estou, está, estamos ou estão. Lembrando que o are serve para você. Você é ou você está. Em inglês é you are. Não existe you is. Transformamos o verbo auxiliar em o que estava em português ficou em inglês, ó, tá vendo? Estamos transformando a frase toda em inglês. Os verbos, ó, esse ando, endo, indo no final do verbo, em inglês você sabe que é o quê? Que é o ing. O ing significa ando, endo, indo, né? Falando, escrevendo, sorrindo. Então, transformando tudo isso em ing. O próprio verbo, ó, manter, keep, tentar, try, trabalhar, work, né? Estudar, study, ler, read e viver, morar, live, né? Próximo passo, o não em inglês, not. Então, você colocou o not ali, forma negativa, você vai colocar o not depois do verbo to be. Certo? E aí vem o final das frases, que vocês podem ver aí com calma, né? Quem está vendo a reprise pode ter o recurso de printar, parar o vídeo, etc. Então, forma interrogativa, coloquei o verbo to be na frente, antecipei o verbo to be, certo? Então, está aqui, ó, o de ontem, as metas de começo do ano e as metas de hoje, certo? Estamos dando um check aqui no que está funcionando e no que não está funcionando ainda, certo? Então, I think of you all the time. Are you thinking of me? Ou seja, eu penso em você toda hora. Você está pensando em mim? Certo? E temos aqui mais 2 para você fazer em casa com mais calma, tá? Inclusive esse das Olimpíadas.
Quem está podendo, veja a reprise e acompanha aqui conosco, responde e manda para a gente, tá? Faça em inglês 2 colunas, uma com as metas e outra como está o andamento de hoje em dia dessas metas, tá? Tamo juntos, gente. Não, temos ainda? Temos tempo? Temos tempo. Ah, tá, que bom. Veja, gente, olha só. O que acontece? Nesse exercício aqui que a gente preparou para vocês, você percebe que temos aqui as duas naturezas que estamos estudando, tá? O presente simples, né, que você está se referindo a uma coisa do hoje, né, porém não é o agora, é o hoje no sentido de uma situação rotineira, certo? Então, ó, I think of you. Detalhe aqui, estamos usando o verbo pensar e pensar 2 vezes, tá vendo? Esse verbo pensar, temos uma armadilha. Qual é a armadilha? Nós dizemos em português, eu penso em, certo? Eu penso em português. Mas em inglês não vai ser eu penso em, vai ser eu penso de. Perceba que a preposição aqui é diferente do português, né? Em português seria in, né? I think in you. Não estaria tão errado, não. Mas aí, ó, I think of you, certo? All the time. All, a gente viu já em outros carnavais, que significa todo, toda. The time, o tempo. Eu penso em você todo o tempo. Estamos dando tempo aqui para você ir desenrolando isso aqui, tá? Estamos raciocinando junto para a gente traduzir isso aqui. Eu penso em você todo o tempo. A pergunta é, are you think of me? Acabamos de ver há pouco a forma interrogativa, que você antecipou o verbo to be como forma de expressar a forma interrogativa, certo? Então, o que era? Você está pensando em mim, forma interrogativa, are you think of me? Certo? Em português, ó, eu penso em você todo o tempo, você está pensando em mim, certo? Pois bem, segunda tarefinha para vocês aí, gente, ó, dado o tempo aqui para vocês, está aqui o relógio contando que está dando tempo. Então, eu vou dar um tempo para você raciocinar aqui comigo e traduzir essa frase. Lembrando que essa frase está explorando também as duas formas, o presente simples, que foi um assunto nosso de hoje, e o presente contínuo, que foi o segundo assunto. No presente simples, temos agora a forma negativa, gente. Vá observando aí, forma negativa. Don't, né? Lembrando que essa forma negativa, se fosse para ele, ela ou isso, he, she, it, seria doesn't, né? Então aí rola o don't. Temos a palavra rest. A palavra rest, ela é um falso cognato, ou seja, rest parece para a gente que fala português a palavra resto, certo? Mas o rest, além dele ser a palavra resto, também significa descansar. Ou seja, é uma palavra que tem vários significados, ou seja, uma palavra polissêmica, de vários significados, que é uma aula que eu e o professor Rony Monteiro estamos montando para vocês, está ficando bem legal, vocês têm que ver, aguardem para ver, certo? Então, quando uma palavra tem vários significados, você tem que ficar atento ao contexto para saber qual o significado que vai casar naquela situação. Então, a palavra rest parece ser resto. Então, fica, ó, eles não resto. Não teve sentido nenhum. O que é que você tem que fazer? Bom, não teve sentido, então é porque essa palavra tem outro significado. E aí você vai lá e busca e vê que a palavra rest também significa descansar. Então, they don't rest, eles não descansam. Inclusive, essa sentença aqui, essa frase aqui, essa situação aqui, foi uma homenagem a todos os meus colegas professores, não somente aqui da nossa escola para aulas digitais, como toda a rede, que o negócio está tenso. Estamos voltando às aulas agora, com todos os procedimentos de segurança possíveis. A gurizada está com fome de saber e os professores estão com muito serviço acumulado. Então, aqui, ó, eles não descansam. They don't rest. Seguindo a frase, pessoal. They are getting exhausted. 2 detalhes aqui muito importantes. Ó. Primeiro, o verbo get, ele é um verbo que tem muitos significados. A polissemia dele é quase que infinita. Quantos significados? O professor Rony está dizendo aqui, ó, umas 15 traduções, pelo menos. Isso quer dizer 15, né? 15, por aí. Isso quer dizer que esse verbo ele é traiçoeiro, ou seja, ele pode significar várias coisas
entre essas várias coisas completamente diferentes. Esse é o problema de um verbo ter vários significados. Se for um significado muito semelhante um com o outro, não tem problema, você vai indo pela lógica. Mas se for um significado que tem traduções completamente diferentes uma da outra, né? Tipo manga de camisa e manga a fruta, são coisas completamente diferentes. Então, se o verbo tem essas traduções muito diferentes uma da outra, você tem que ficar atento a compreender, a ficar atento às possibilidades de tradução dela. Professor André, eu ainda diria que quando a gente está em situações de encontrar um verbo cheio de nuances, como o get, acho que é interessante a gente observar frase, contexto e imagem. Perceba que as aulas da gente são bem ilustrativas. E a gente tenta mostrar para vocês que atrás das nossas falas, das nossas frases, temos imagem. Então eu coloco a imagem ali, poxa, tem 15 significados para get, professor. Então como é que vai descobrir o que é get? Tenta observar o que a imagem diz ou o que o texto diz, né? Não precisa necessariamente traduzir tudo ao pé da letra para se ter a ideia do que está dizendo. Então tá lá alguém na cama se espreguiçando, né? Levantando, e alguém coloca assim, I get up at 7 morning, ou seja, eu acordo, eu levanto às 7 da manhã. Oxe, professor, mas acordar não é wake? Então, por que o senhor, I wake up? Então, por que está desse jeito? Porque a gente tem que pegar contexto das coisas, né? Observar as situações. E o get vai se adaptando. E eu sei, e vocês precisam ter consciência disso, que vocês têm muito conhecimento prévio. Vocês sabem mais inglês do que vocês acham que sabem. Então tem inglês por tudo que é canto no lugar da vida de vocês, e às vezes na hora de colocar vocês são inseguros. O que a gente está fazendo aqui é dar para vocês confiança, é dar para vocês segurança para arriscar e errar também. Porque a gente também erra. E aí, no meio desse processo, a gente acerta muito porque a gente tentou. Lembra do alvo lá no começo? Se a gente não acertar o centro do alvo, a gente ao menos acerta o alvo. Tá bom, mas tem que arriscar. Exatamente, exatamente. Então, o importante é você evoluir a partir do erro. Para isso é que servem as aulas. Para isso é que serve o seu professor, seus colegas. Você está ali para vivenciar aquele conteúdo, seja de língua inglesa como qualquer outra disciplina. Você está ali para vivenciar. Você está ali também para errar, o erro faz parte do processo, e a partir desse erro, você vai aprender, você vai, na base da tentativa e erro, você vai evoluir a partir daquilo. Voltando aqui para a frase, pessoal, they are getting exhausted. Get também pode ser ficar, no sentido de você estava de um jeito e ficou de outro, você passar de um estado para o outro, né? Então, they are getting exhausted. Exhausted aqui, é um cognato, exausto, certo? Então, temos falso cognato, que é um falso amigo, que rest parece ser resto, mas além de ser resto, também é descansar. E temos, de fato, cognatos, que é o exhausted, que é exausto, tá? Então, a frase toda ficou como? Eles não descansam, eles estão ficando exaustos, em homenagem aos meus coleguinhas professores. Olá, última aqui, gente, para encerrar por hoje, em homenagem às Olimpíadas, que é o que estamos vivenciando hoje, tá? Temos assim, We watch the Olympic Games on TV, but it is happening in Japan. Ou seja, tempo aqui para vocês raciocinarem, acabou o tempo. Problema seu. Vamos lá. Então temos o seguinte, We watch, nós assistimos the Olympic Games, os Jogos Olímpicos, tá? On TV, na TV. But, esse but é o mas, porém, contudo, todavia. It is happening in Japan. Então temos o parênteses simples para cá e o contínuo para cá. Está acontecendo no Japão. Perceba que o it aqui ele é um pronome neutro, certo? Então ficou assim, nós assistimos os Jogos Olímpicos na TV, mas eles estão acontecendo no Japão. Beleza? Bom, eu tinha dado uma correria gigante anteriormente, pensando que a gente tinha pouquíssimo tempo, mas eu li errado ali o tempo. Então, faça em inglês 2 colunas. Uma coluna com metas e outra com atualização dessas metas. Você vai comparar o que você queria com o que você está fazendo hoje em prol daquele objetivo, certo? Então, gente, muito obrigado por estar conosco. Aqui ficou bonitinho, eu e o professor Rony aqui, tá? Thanks for being with us, beleza? Então, um tchauzinho, professor Rony.
Tchau, pessoal. Sempre uma satisfação. Até a próxima aula. See ya! Então, gente, nós nos vemos na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, obrigado. Tamo junto. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Desta vez, eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas do Travessia e Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O canal 22.3 contemplará os estudantes do Travessia com aulas das 7h30 da noite até as 7h45 e da Educação de Jovens e Adultos, módulos 1 ao 5, com exibição de aula das 7h45 da noite até as 9 horas. Anotem tudo direitinho, os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas. Em breve, eu volto com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e hoje a nossa aula vai para os 6º anos. O tema de hoje é adição e subtração de frações. Então, hoje quem me acompanha na tradução das libras é a Adriele. E aí, seja bem-vinda, Adriele. Vamos fazer uma aula massa junto. Pessoal, nossos avisos iniciais, como sempre, nossa aula acontece no formato digital, você pode assistir pelo celular, pelo computador ou pela televisão, tá? E daí você consegue acompanhar o andamento das aulas da sua turma, né? Então, a gente tem a interação pelo chat futuramente no nosso aplicativo, mas pelos comentários do YouTube a gente já consegue observar algumas coisas, você pode colocar suas dúvidas, levar para o professor e fazer com que esse comentário chegue até a gente. Lá no YouTube também tem uma playlist com a sua turma, então você pode anotar as aulas que você tem mais dúvida para você rever, montar um horário de estudo para você conseguir revisar esse conteúdo e entender um pouquinho melhor. Lembrando que a nossa aula, ela não acaba aqui, né? Nossa aula, ela é um pedacinho do conhecimento vasto que teu professor tem para te oferecer. Então você vai tirar as dúvidas junto com o seu professor também, né? Mais ainda na sala de aula, tá bom? Gente, as imagens que eu estou utilizando aqui nessa apresentação, elas são do Canva e o Bitmoji é o que gera esse emoji aqui, minha cara, né? Bem parecido comigo, essa bonequinha. E aí, se tiver alguma outra imagem que eu traga de maneira externa, de uma fonte que não seja em nenhuma dessas duas plataformas, eu vou relacionar o endereço embaixo. De repente, você quer pesquisar, você quer ampliar o conhecimento sobre aquela situação, aquela imagem que eu trouxe, tá certo? E aí, se você quiser acompanhar direitinho essa aula, entra lá na Escola do Futuro. A gente tem essa trilha que está sendo utilizada nessa semana. O conteúdo dessa aula está lá, com alguns exercícios e textos para ajudar você a aprofundar também, tá bom? Sem mais conversa, vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre adição e subtração de fração, mas eu trago aqui para a gente relembrar o conhecimento da aula passada, né? Ontem, a gente falou sobre a ideia de frações equivalentes. E qual que é, basicamente, o mecanismo que a gente realiza para conseguir obter uma fração equivalente? Nesse caso, eu trouxe aqui o exemplo de 1/3, que é igual a 2/6. Se a gente observar direitinho, para chegar de 1/3, que é a fração inicial, para 2/6, houve a multiplicação, tanto no numerador quanto no denominador, pelo número 2. Então, a gente percebe que essa fração, ela vai representar a mesma quantidade, porém, ela vai ser expressa com números no numerador e no denominador diferentes, né? 1/3, todos os termos vezes 2, 1 vezes 2 vai dar 2 e 3 vezes 2 vai dar 6. Então, a gente consegue elaborar, consegue formalizar uma outra fração que é equivalente a essa primeira, representando a mesma quantidade, porém com divisões e números diferentes. A gente vai rever esse exemplo hoje de novo, tá? Então, vamos lá.
A ideia hoje é a gente explorar esse conceito e eu vou precisar de fração equivalente, por isso que a gente começou revisando isso e eu relembrei agora no comecinho da aula. Vê, aqui eu trouxe para a gente observar uma poncheira, né, uma suqueira, né, colocar o suco, água, enfim, aí dentro. E nesse caso, eu coloquei 8 divisões. Se a gente for observar de baixo para cima, até esse limite aqui, ó, que é o que a gente vai usar para a nossa aula, eu tenho 8 divisões, 8 espacinhos em branco. E aí a gente tem a ideia de compor uma fração. Eu preciso saber o total de partes para colocar no meu denominador. Aqui tem 8 partes, e se eu consigo colocar 3 partes completas dessa, então a gente tem 3 partes de 8, 3 oitavos. A gente compõe a fração com o denominador, a quantidade total de partes que eu possuo, e o numerador, a quantidade de partes que eu vou pegar, ou nesse caso que eu vou colocar, né, que eu enchi essa poncheira, tá certo? E daí, se eu quiser somar com mais um pedacinho, que agora representa aqui, ó, uma parte, e aí eu tenho uma parte de 8. Então, se eu quiser juntar esse líquido, sei lá, um suco de maracujá com um suco de acerola, fica bem gostoso misturar. Se eu quiser juntar essas duas frações aqui, qual é a quantidade de líquido total que eu vou conseguir preencher dentro de uma única poncheira? Então, vê, acaba sendo intuitivo nosso completar, né? Essa partezinha aqui, vermelhinha, ela pode encaixar aqui, ou aqui embaixo, isso pode subir. E aí a gente já consegue visualmente perceber essa noção de completar. Ontem a gente utilizou a ideia do Lego para poder representar esse tipo de organização, quando eu consigo compor o mesmo espaço com peças com valores diferentes. Nesse caso, a gente ainda está utilizando a mesma divisão por 8. Então, aqui eu tenho 3 partes de 8, aqui eu tenho uma parte de 8, e aí a gente vai juntar essas duas partes. Então, vamos observar aqui, ó. Se eu pego 3 oitavos, somo com 1 oitavo, o que vai acontecer? A gente vai ter 4 oitavos. O que a gente tem aqui? Eu estou juntando 3 e uma parte de 8. Então, eu vou ter o total de 4 partes de 8, né? 4 oitavos. E aí, a gente compôs aqui até metade da nossa poncheira com essa quantidade de líquido que a gente tinha visto anteriormente, tá? Só que esse 4 oitavos, a gente já percebe que dá para fazer uma divisão. E aí, eu chamo, ó, você lembra da aula passada? Quando a gente observa que tanto o numerador quanto o denominador pode ser dividido pelo mesmo número, a gente pode simplificar a fração. Ah, Briane, eu já consigo perceber que dá para dividir direto por 4. Então, você faz a divisão, que não vai ter problema nenhum. Mas se você for dividindo de 2 em 2, no final das contas, a gente vai chegar na mesma fração. Então, aqui, ó, eu tenho 4 oitavos. E se a gente dividir diretamente por 4, eu tenho 1 sobre 2, eu tenho 1 meio. Então, peraí. Eu somei 3 oitavos com 1 oitavo. Deu 4 oitavos. Mas isso é a mesma coisa que metade. Se a gente pensar direitinho, antes mesmo de visualizar, né? Eu tenho 8 partes no total e estou pegando 4, que é metade de 8. Então, a gente consegue representar nesse formato aqui, ó. Agora a gente fez um suco que é a mistura desses dois, a cor é a mistura desses dois, e aí a gente tem metade da jarra preenchida. Então, a ideia, gente, é que a gente consiga entender essa soma, tanto a parte numérica, né, tanto as regras que a gente vai precisar utilizar, mas que junto com isso, a gente absorva essa parte visual, porque fica mais fácil de entender quando essa soma vai ser feita, tá bom? Vamos ver um outro exemplo aqui. E aí eu trouxe novamente a ideia do Lego. A gente trabalhou com essa noção do Lego ontem, vendo a noção de posicionamento e vendo a quantidade de pecinhas que se igualava a uma outra pecinha com um tamanho menor ou um tamanho maior, tá? Aqui eu trouxe um Lego dividido em 6 partes. E aí eu vou pegar um botãozinho desse, né? 1/6. Ok, se eu pego um de 6 partes, é 1 sobre 6. Fácil até aí. E daí eu vou pegar, somar com 3/6. 3/6 vão ser 3 botões de um total de 6, certo? Daí a gente vai ter 4/6, né? Só a gente pegar e contar essa quantidade e dividir pelo denominador sendo o total de partes, tá? Só que isso é a mesma coisa que 2/3. Como assim?
Aqui a gente tem uma ideia dividida em 6 botões. Esses 6 botões é o nosso total. E a minha soma de 1 com 3 deu 4/6. Mas, se eu tivesse dividido essa peça em 3 partes e tivesse pego 2 dessas partes, a quantidade de botões é a mesma. Ó. São 4 botões aqui e 4 botões aqui. A diferença é que aqui são 6 peças e aqui são 3 peças. Mas a região representada, né, a quantidade de botões representadas nesse caso aqui, é a mesma. Então, o que acontece desse 4/6 para esse 2/3? A gente está simplificando de novo a fração. Eu estou dividindo por 2 e por 2, ó, 4 por 2 dá 2 e 6 por 2 vai dar 3. A ideia é que a gente consiga perceber essa associação. Está dividida em quantidades diferentes, mas a fração expressa a mesma ideia, beleza? E se fosse a subtração? A subtração vai acontecer o processo do mesmo jeito, gente. Só que a gente precisa ter cuidado com essa ordem da subtração, tá? Eu não vou poder, nesse momento com vocês ainda, retirar uma fração grande de uma fração pequena. Então, a ideia aqui é que a gente coloque a fração maior na frente e a fração menor atrás, né? Então, vamos lá, ó. Eu tenho 3/6 e vou remover 1/6. Se a gente observar direto aqui, ó, eu vou ter 3 botões e vou remover um botão desse, por exemplo, esse verde escuro que está aqui. Se a gente vai retirar, isso vai dar o quê? 2/6, né? Então, vai ficar somente esses 2 botõezinhos aqui. De novo, antes de mostrar, eu já consigo simplificar essa fração. 2/6 dividido para 2 vai ficar 1/3, né? Então, ó, mesma ideia. Se a gente tivesse dividido a peça em 3 partes, esses 2 botões que sobraram representaria uma parte dessas 3. Então, simplificando, a gente consegue chegar em 1/3, certo? A ideia para fazer adição e subtração de fração, isso a gente está utilizando os mesmos denominadores, é a mesma. Lembrando que a gente vai repetir o denominador, uma vez que a gente está dividindo na mesma quantidade de partes e fazer a operação no numerador. Se eu tenho 3 e tiro uma, eu fico com 2. Tranquilo até aí? E aí aqui a gente teve a definição, né? Acabei de comentar com vocês. Na adição ou subtração de 2 frações de uma mesma unidade, esse mesma unidade aqui é interessante a gente comentar, porque mesma unidade significa que eu não posso tirar a bicicleta de ventilador. 2/3 de bicicleta menos 5/3 de ventilador. Faz sentido nenhum. A gente estava comparando ali o quê? Litros, né? A quantidade de suco, por exemplo. E aí a gente está relacionando a soma de coisas que representam a mesma unidade. E aí, continuando a definição. Na adição ou subtração de 2 frações de uma mesma unidade que tenham o mesmo denominador, conservamos o denominador e adicionamos ou subtraímos os numeradores. Então, a gente viu isso aqui agora. A regrinha básica é que a gente vai repetir o denominador e fazer a operação com o numerador, tá? E aí, eu trago outro caso para a gente. Perceba que aqui eu trouxe um erro bem frequente e aí eu estou dizendo o erro para você não errar. Na soma de frações com denominadores idênticos, a gente tem um mecanismo de repetir o denominador. Às vezes, na pressa, por falta de atenção, acontece isso aqui, ó. 3 mais 1, 4 e 7 mais 7, 14. Não faz isso, tá? A gente acabou de ver que eu preciso repetir o denominador e o numerador é que vai ter essa operação, sendo mais ou sendo menos. E aí a ideia para a gente fazer certinho, né? Eu botei um xão bem grandão para você não botar o 14 no denominador. E aí a ideia para fazer certinho é repetindo o denominador e somando aqui o numerador. 3/7 mais 1/7 vai ser 4, 3 mais 1/7, que é o total de partes que isso foi dividido, tá? E se os denominadores forem diferentes? Meu Deus, como é que a gente faz, né, pessoal? A gente tem aqui o mecanismo inicial para denominadores idênticos, quando a quantidade de partes da divisão é a mesma. Mas e se tiver dividido em partes diferentes? O que é que eu vou fazer? Ó, fica calmo, que vai dar tudo certo. Preste atenção no que eu trouxe para vocês aqui, ó. Primeiro a gente vai colocar um exemplo para ficar mais fácil de entender e depois eu trago a definição certinha, né, a regrinha certa de como é que a gente vai fazer isso, tá bom? O exemplo diz assim, ó. Pela manhã,
o ônibus percorreu 1/3 de um percurso e, à tarde, percorreu 1/2, né? Percorreu metade. Qual fração do caminho foi percorrido pelo ônibus? Então, aqui a gente já está percebendo que eu vou ter que fazer a soma dessas duas frações, só que os denominadores dessas frações estão diferentes. Tá bom. Então, a gente viu no comecinho que eu precisava que os denominadores fossem os mesmos. Para que isso aconteça, eu tenho que ver um momento em que 3 e 2 virem o mesmo denominador. Isso vai fazer com que a gente busque as frações equivalentes a 1/3 e a 1/2, que tenha o mesmo denominador. Tenho certeza que você em casa já deve ter descoberto, mas aqui eu trouxe a ideia para que a gente consiga trabalhar com essa noção. A definição que eu tinha colocado antes, né? Eu acabei de falar para vocês, as frações equivalentes com o mesmo denominador. E é isso que a gente vai buscar aqui agora, ó. Então, eu fui fazendo, tanto para 1/3 quanto para 1/2, a multiplicação dessas frações para achar as frações equivalentes a elas. 1/3 vezes 2, tanto o numerador quanto o denominador, tá, gente? Vai dar 2/6. 1/3 vezes 3 vai dar 3/9. 1/3 vezes 4 vai dar 4/12 e assim sucessivamente. Se eu fizer o mesmo processo com 1/2, a gente vai ter vezes 2, 2/4, vezes 3, 3/6, vezes 4, 4/8 e assim sucessivamente. Perceba que a ideia é que a gente ache nas duas situações uma fração para cada modelo, né, para cada situação aqui em cima e embaixo, com o mesmo denominador. E aí a gente tem mais de uma situação. Eu, por exemplo, vejo aqui, ó, 6 e 6. Cadê? Aqui tem 12 e 12. Então, a gente pode escolher qualquer fração nesse sentido. Porém, via de regra, para você ter uma adição mais rápida, a gente vai escolher o menor denominador, né? Para essa conta também não ficar muito grande. O exemplo aqui está bem rapidinho, o denominador está fácil da gente perceber, mas existem situações em que a gente vai precisar ter um pouquinho mais de atenção. Então, eu recomendo que vocês escolham sempre o menor denominador, principalmente nesse momento que a gente está aprendendo como é que faz esse processo, tá bom? E aí, ó, percebendo que eu tenho 2/6 e 3/6, eu vou fazer a transformação dessa fração. 1/3, que é esse primeiro momento, vai virar 2/6, e 1/2, que é esse segundo momento, vai virar 3/6, tá? Vamos lá? Igualei aqui, ó, essa soma com denominadores diferentes corresponde agora a essa soma com denominadores idênticos com as frações equivalentes, tanto a primeira quanto a segunda fração, tá? Então, a gente conseguiu agora transformar essa soma para aplicar a primeira regrinha que a gente aprendeu. Daí, a gente vai fazer essa soma normalmente, né? Repetindo o denominador e somando o numerador. Aqui a gente tem 2 mais 3, que vai dar 5, e o denominador, sendo 6, vai ser repetido aqui embaixo, tá? Significa que agora a resposta de fato da questão, né? Qual a fração do caminho foi percorrido pelo ônibus? A fração foi 5/6, tá certo? E se fosse subtração, Briane? Então, gente, o tema da aula de hoje é a adição e subtração de fração. Então, a ideia é que você perceba que é a mesma coisa, tá? A gente vai utilizar o mesmo processo para que a gente consiga deixar os denominadores idênticos e depois a gente fazer a operação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A ideia vai ser a mesma. E aí, a gente tem 1/2 menos 1/3. Nesse caso, a gente acabou de ver que o denominador deu 6, mas eu trouxe aqui para a gente comparar de novo a essa mesma situação, né, de comparar a multiplicação do numerador e do denominador por 2, por 3, por 4, por 5, fiz até o 6, para você perceber quais que são as frações equivalentes a 1/3. Ah, gente, lembrando, não é preciso você decorar isso não, tá? Porque essa situação da gente multiplicar a fração, ela vem de acordo com a necessidade que a questão vai ter. Então, a gente vai ter a possibilidade de fazer essas multiplicações dependendo do que a questão está pedindo para a gente fazer, tá? Então, olha para cá. Nesse contexto, a gente conseguiu fazer a fração equivalente tanto à primeira quanto à segunda. E o objetivo é achar o mesmo denominador para as duas frações, né?
Se a gente observar direitinho, ó, eu já sinalizei aqui o 2/6 e o 3/6. E aí essas frações, elas vão substituir. Preste atenção. Aqui a gente tem 1/3 e 1/2. E eu falei para vocês o quê? Gente, preste atenção quando a gente estiver na subtração, porque a ordem dessa subtração, ela vai ser importante para mim. No começo, eu vou ter o maior valor, né, a maior fração, e depois, na subtração, né, de fato, para tirar, eu vou ter que ter o menor número. Então, apesar de ter colocado 1/3 e 1/2 aqui, ó, 1/2 representa 3 partes de 6, equivalente a isso, né? Então, a gente tem 1/3 representando 2 partes de 6. Nesse caso, a gente vai pegar 1/2, 3/6, e retirar 1/3, que é 2/6, tá? A ideia é essa. E aí, fazendo a subtração, a gente tem 1/6 como resposta, né? De novo, repetimos o denominador, 6 fica aqui, ó, e eu tenho 3, e retiro 2, isso vai ficar igual a 1. Então, perceba que a ideia da operação para soma e para subtração com frações é a mesma. Se os denominadores forem iguais, a gente tem uma situação. Se os denominadores forem diferentes, a gente tem que transformar em iguais para poder aplicar a mesma regrinha, tá certo? Nesse caso aqui, eu reforço com vocês a ideia de colocar primeiro a maior fração e depois a menor fração, tá bom? E aí, ó, generalizando, né, a regrinha que a gente colocou antes, na adição ou subtração de duas frações de uma mesma unidade que possuem denominadores diferentes, encontramos as frações equivalentes às frações originais e que tenham o mesmo denominador. Em seguida, adicionamos ou subtraímos essas frações. Essa partezinha aqui do final, ela é interessante, ó, que tenham o mesmo denominador. Porque a gente viu que para fazer essa soma, o denominador tem que ser idêntico. Então, deixa eu só voltar aqui para a gente ter a noção, um pouquinho mais, para ficar escuro. Pronto. Nessa ideia aqui, ó, a gente percebe que tem várias situações de frações equivalentes, né? E, de novo, eu podia até pegar o denominador 12 nas duas situações. Mas, se for o caso dessa comparação, a gente vai ter que pegar os denominadores que são idênticos. Então, eu não poderia pegar o 9 com o 8, por exemplo. Aqui eu tenho 6 e 6, aqui eu tenho 12 e 12, e se eu achasse outras, a gente multiplica e acha outras frações, eu também poderia fazer, tá bom? Reforçando a ideia da subtração e da adição com denominadores que são diferentes, tá bom? Então, ó, eu trouxe aqui um resuminho para você não esquecer. A aula de hoje acaba sendo de muitas regrinhas, bem repetitiva, para que a gente consiga perceber de fato qual que é a regra aplicada em cada situação. Na adição e subtração de frações, vão haver dois casos. O primeiro caso é se os denominadores forem iguais. E o segundo caso é se os denominadores forem diferentes. Então, vamos recapitular. Denominadores iguais, a gente vai ter a soma dos numeradores e vai repetir o denominador. Por que a gente vai repetir esse denominador? Porque a gente vai ter a mesma quantidade de divisões. Se eu tenho 1/6 é 1 de 6, mais 3/6 são 3 de 6, então vai ficar 1 mais 3. E a quantidade de divisão foi a mesma, que foi 6 partes. Então, a gente consegue aqui manter o denominador e consegue somar o numerador, tá? A ideia é que para denominadores iguais, a gente não tenha problema. Ah, aqui eu botei soma, né? Mas é adição e subtração. Então, pode ser a ideia da subtração também. Se você tiver a subtração de duas frações com o mesmo denominador, a gente vai utilizar esse mesmo processo. Repete embaixo e faz a operação no de cima, tá bom? Que é o que eu mostrei aqui para vocês, ó. Deixa eu só voltar. Que é o que eu mostrei aqui para vocês. A gente tinha duas situações de denominadores diferentes, e aí para que a gente conseguisse fazer essa subtração aqui, eu tive que tornar inicialmente os denominadores idênticos, para depois modificar os numeradores. Então, para isso virar 6, eu multipliquei essa fração inteira por 3, 3 vezes 2 deu 6, 3 vezes 1 deu 3. E para que a gente conseguisse transformar essa segunda fração, que é 1/3, para isso virar 6 aqui, ó, então foi 2 vezes 3, que deu 6, e 2 vezes 1, que deu 2, tá?
Para a gente ver o segundo momento, opa, pronto, a gente estava aqui, e aí eu corrigi, né, soma e subtração, aqui foi mais para a gente fazer um esqueminha. Na outra situação, quando os denominadores forem diferentes. Qual que é o mecanismo, Briane? Então, a gente vai encontrar as frações equivalentes com o mesmo denominador. De novo tem soma, mas pode ser subtração. Soma os numeradores e repete os denominadores. Então, vê, se aqui o processo já é mais rápido, porque os denominadores vão estar idênticos, a gente sabe que vai ter que repetir a parte de baixo e fazer a operação na parte de cima, né? Aqui, no caso da subtração, a gente vai ter que ter esse cuidado da subtração ou da soma de denominadores diferentes. A gente vai ter que ter cuidado. Antes de eu realizar essa operação, eu vou precisar igualar esses denominadores. E como é que eu faço isso? Através daquela multiplicação que a gente tinha falado antes. A multiplicação do numerador e denominador para achar frações que são equivalentes e depois a gente fazer essa operação, tá certo? Então, vamos só revisar aqui através do exemplo, ó. Deixa eu voltar aqui para a gente ver rapidinho. Pronto. Aqui a gente tinha a ideia da soma, onde os denominadores eram diferentes, que é esse último exemplo que a gente tinha falado, né? Aplicando no contexto do probleminha. Se eu tenho 1/3 mais 1 sobre 2, eu não posso fazer essa soma, por quê? Independente do tamanho desse caminho, inicialmente aqui foi dividido em 3 partes e depois aqui foi dividido em 2 partes. Então fica complicado da gente fazer a soma de situações que são divididas em partes diferentes. Para isso, a gente precisa igualar esses denominadores como se estivesse dividindo os caminhos na mesma quantidade. O que é achar a fração equivalente significa? Significa que esse 1/3 seria a mesma quantidade que eu tivesse dividido o caminho total em 6 partes e tivesse pego 2 dessas partes. Então, a gente não está mudando o pedaço do caminho que foi percorrido. A gente está pegando uma fração desse caminho que seja em maior quantidade de divisões. Antes estava dividido em 3 e eu peguei uma. Agora está dividido em 6 e eu peguei 2. Tá dando para entender, gente? Vai colocando aí nos comentários, tá? E aqui eu tenho 1 sobre 2. A ideia é a mesma. Eu não tenho como pegar 1/3 do caminho e metade do caminho e somar, pelo menos nessa ideia de fração. Então, a gente vai fazer igualando, né? Tanto esse 2 para o 6 também. Então, multiplicando os 2 por 3, 3 vezes 2 vai dar 6 e 3 vezes 1 vai dar 3. É como se eu tivesse dividido esse caminho todo aqui, ó, em 6 partes e tivesse pego metade dessas partes. E aí a ideia é a mesma. Perceba que transformar a fração equivalente não é mudar o tamanho que ela representa. Pelo contrário, a gente está mantendo o mesmo tamanho, mas representando com uma fração diferente, tá bom? Só para a gente concluir a nossa aula de hoje, eu trago para vocês de novo o esqueminha, para a gente não confundir. Perceba que dentro das duas situações, ó, opa, aqui, pronto. Perceba que dentro das duas situações, a gente sempre vai ter que chegar no mesmo denominador. Mas no primeiro momento, os denominadores já são idênticos. E para que isso aqui aconteça, para que essa operação aconteça, basta repetir o de baixo e fazer a operação no de cima. Mas, quando os denominadores são diferentes, eu tenho que chegar primeiro no processo de denominadores iguais, através das frações equivalentes, para depois fazer a operação que está se pedindo ali, ou a soma, ou a subtração, né? Ou a adição ou a subtração, tá? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido aqui a aula, espero que vocês tenham gostado. Sempre recomendo, principalmente nessas aulas que são mais técnicas, né? Hoje eu fiz uma série de repetições para que você conseguisse assimilar de fato o processo certinho para fazer a operação de soma e de subtração de frações. Perceba que não é uma coisa difícil, mas pode confundir. Mostrei também um exemplo de erro constante para você não cair nessa, né? Para você não cair nessa caixinha de banana e não errar de novo. Mas é fundamental que, além de acompanhar a aula junto com o seu caderno, junto com o documento que está lá na Trilha do Futuro, né? Na Escola do Futuro, vocês também consigam tirar dúvida com o professor de vocês. É dentro da sala de aula que a gente vai intensificar esse conhecimento.
Eu volto na próxima aula para a gente concluir esse assunto de fração dessa semana, tá bom? Um beijo e até a próxima! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, turminha, bom dia. Eu sou o professor Luciano, professor de História. Nós vamos começar a partir de agora mais uma aula de História do Recife para a turma do sexto ano. E nesse momento nós queríamos mandar um abraço especial para todos os professores e professoras da Rede Municipal de Recife, também para nossos estudantes, né? E hoje está aqui comigo o Plínio, é o nosso intérprete de Libras, que vai nos ajudar nessa aula. Pois bem, então vamos começar. Para a gente iniciar a nossa aula, onde nós vamos trabalhar a influência, né, da Igreja Católica durante o período de colonização portuguesa e a resistência indígena, então nós vamos começar analisando uma imagem. É uma imagem tradicional. É uma pintura feita pelo Victor Meirelles, em 1861, que retrata a primeira missa realizada no Brasil ainda no século XVI. Então vamos observar a imagem e vamos tentar entender a partir dela alguns elementos, né, que estavam presentes na sociedade colonial portuguesa ainda nos primeiros momentos da colonização. Então, a primeira pergunta que nós colocamos é: quais são os personagens que são representados na figura? Eu vou voltar para ela para você analisar mais um pouquinho. Então, quais são os personagens que nós observamos aqui nesta imagem? Segunda questão é: o que é que eles estão fazendo? A partir dessa imagem, nós temos vários personagens ali presentes, mas o que é que esses personagens estão fazendo? E a terceira questão, que essa talvez seja a questão que vai nos guiar durante essa aula, considerando o período histórico retratado, né, estamos nos referindo a respeito, né, do período colonial, né, brasileiro, mais especificamente do processo mesmo de colonização a partir da chegada dos portugueses aqui no Brasil em 1500, né, e mais especificamente ainda a partir da colonização efetiva, né, que vai se dar a partir do ano de 1530. Então, considerando esse período, é possível dizer que a Igreja Católica ela mantinha relações com o Estado. A gente pode, a partir da imagem que nós observamos, a gente pode dizer que existia uma relação da Igreja Católica com o Estado português nesse período? Vamos tentar entender isso. Então, nós fizemos aqui as nossas questões iniciais. E agora nós vamos para o nosso objetivo, né? Que a gente até já adiantou um pouco. Entender a partir da análise de imagem e leitura de texto, né? Que nós vamos trabalhar
com a análise de uma imagem, né, e com a leitura de alguns textos, a relação entre o Estado e a Igreja Católica no processo de colonização da América Portuguesa, bem como a resistência dos povos indígenas a esse processo. Então, voltando para a imagem, né, do Victor Meirelles, né, nós já dissemos aqui que ela foi produzida em 1861, retratando aí a primeira missa realizada, né, em solo brasileiro, perdão. E para a gente tentar entender, vamos situar um pouquinho a respeito dos dados biográficos, né, do pintor. O Victor Meirelles, ele nasceu, né, na cidade de Nossa Senhora do Desterro, onde nós temos hoje o território atual, né, de Florianópolis, né? E ele era filho de imigrantes portugueses, que ainda muito jovem, mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar na AIBA, né? O que era a AIBA? Academia Imperial de Belas Artes, né? Então aqui nós temos uma imagem, né, do Victor Meirelles. Durante a sua viagem, né, de estudos, né, ele elaborou essa obra, né, a primeira missa no Brasil, e com essa obra foi aceito no Salão Oficial de Paris em 1861. Essa participação no Salão de Paris garantiu a Victor Meirelles, né, uma abrangência, né, meio que internacional, né? Ele seria o primeiro artista brasileiro a representar o Brasil em uma mostra internacional. Então ele se destaca, né, por ser exatamente o primeiro brasileiro que vai representar o Brasil fora do território, né, nacional. E uma coisa que a gente tem que ter noção é que durante o governo, né, já no período imperial, durante o governo, né, do imperador Dom Pedro II, a AIBA, né, no Rio de Janeiro, e os seus artistas, eles participavam na produção de imagens que representassem, né, os verdadeiros ícones, né, os verdadeiros heróis, né, digamos assim, heróis entre aspas, né, do cenário nacional. Então, durante o governo, né, do imperador Dom Pedro II, havia uma preocupação de se criar mitos, né, na realidade não mitos, mas heróis, né, que representassem, né, o Brasil, né, que dessem um caráter, né, de identidade, né, para o território brasileiro, né? Ou seja, quando nós falamos disso, né, nós entramos na discussão da questão do mito fundador, né? Em vários locais a gente tem, né, os mitos fundadores que serviram, né, para explicar o surgimento de determinados territórios. Como o Brasil havia sido colonizado, né, pelos portugueses, então o imperador Dom Pedro II, ele tinha em mente essa ideia, né, de construção, né, de uma identidade nacional a partir da criação de alguns ícones, né, de alguns heróis, né, do nosso território. Então, o Victor Meirelles, nesse sentido, ele tornou-se um artista, né, de grande importância para a construção dessa narrativa, né, imagética, né, do mito fundador, ou seja, daqueles, né, personagens, né, que personificavam a identidade nacional, né, brasileira. Abrindo aqui um parêntese, né, já que a gente está falando sobre mito, então o que seria um mito, né? E dentro dessa perspectiva do mito, o que seria um mito fundador? Vamos tentar descobrir isso aqui. Vejam, eu trouxe aqui algumas imagens. Nós temos a imagem, né, de representação, né, de vários personagens da mitologia, né, de vários povos, e esses mitos, não necessariamente, né, o mito ele será uma história, né, irreal, porque o mito ele tem a função, né, de trazer uma mensagem, né, ele tem a função de explicar, a partir de alegorias, questões que estão associadas ao real. Então, por exemplo, lá no canto, né, esquerdo nós temos abaixo, né, uma imagem, né, da deusa, né, Gaia, né, e a deusa Gaia que teria dado origem, né, à Terra. Acima dela nós temos, né, o Olorum, né, que é muito significativo, né, para a questão não somente da mitologia, mas da religião, né, africana. Do lado dele, nós temos, né, uma imagem da loba Capitolina, com os irmãos, né, Rômulo e Remo. Então, a loba Capitolina seria aquela, né, que encontrou
os irmãos, né, Rômulo e Remo, que haviam sido jogados, né, às margens do rio Tibre, lá no território da Itália, amamentou eles, né, e esses dois irmãos, mais na frente, eles iriam dar origem à cidade de Roma. Então, ela faz parte, né, da mitologia, né, e não somente da mitologia, ela faz parte dessa perspectiva do mito fundador, né, da cidade de Roma. Abaixo nós temos uma imagem, né, do deus Ormuz, que é uma representação, né, da mitologia persa, né? E do lado nós temos a imagem, né, do Yamandu, que seria um personagem da mitologia indígena. O fato é que todas essas histórias mitológicas, elas contribuem, né, para o desenvolvimento, né, de teorias que podem ser utilizadas para explicar sobre o surgimento não somente de um povo, mas de um território, né, de um estado, né, de uma nação. Então, dentro dessa perspectiva, né, quando nós tratamos, né, com a questão, né, de obras como essa, né, do Victor Meirelles, então elas contribuem, né, para a representação, né, desses personagens, né, que são considerados durante um bom tempo como personagens mais importantes, né, da história, né, do Brasil. Então, voltando à obra, a obra Primeira Missa, né, na realidade 1861, né, 1860, 1861, realizada pelo artista, né, catarinense Victor Meirelles, trata de uma representação de um Brasil que está em vias de colonização. Vejam, a colonização portuguesa no Brasil, ela vai obedecer como que um processo também, vai servir, né, como que para um processo, né, de expansão da fé católica romana, né, europeia, né? Então existia aquela ideia, né, de que levar a fé católica romana para territórios além da Europa era contribuir para a expansão da fé cristã. E dentro dessa perspectiva, a partir do ano de 1517, a gente tem início lá na Alemanha com a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante ela vai questionar algumas posturas da Igreja Católica. Então, como forma de reação à Reforma Protestante, com medo de perder fiéis, né, para essa nova corrente do cristianismo, então a Igreja Católica ela tratou, né, de enviar missionários, né, católicos romanos em algumas embarcações, né, durante o período, né, das navegações, né, europeias. Então, dentro dessa perspectiva, quando os portugueses chegam aqui ao Brasil, eles vão trazer também em suas embarcações missionários católicos, né? Inicialmente mais representativos pela figura dos padres jesuítas, mas a gente vai comentar sobre isso um pouquinho mais na frente. Então, a obra ela serve, né, como forma de representação dessa questão da colonização, né, portuguesa, né, naquele período. Outra coisa é que ela aborda o tema, né, de forma não crítica. Por quê? Porque ela mostra aqui, por exemplo, né, um cenário onde a realização da missa, né, ela é visualizada, vislumbrada de forma bem pacífica, né, pelos indígenas, né, que nós observamos ali na imagem. Então, os indígenas, né, que estão ali, eles são retratados, né, como curiosos, né? Eles estão ali como, o que é que está acontecendo, assim, fiscalizando ali, olhando, meio que curiosos. E essa obra, ela não aponta, por exemplo, para a questão da violência, né, que esses indígenas eles vão enfrentar, né, por conta do processo de colonização. Então, nesse sentido, né, ela se baseia, né, nesse modo de representação, né, de um mito fundador, né, do país. E aqui a gente traz a ideia, né, de que foi uma colonização meio que ordeira, né, assim, harmônica, onde não houve conflitos, né, entre os colonizadores, né, e os colonizados. Outra questão, aqui nós já falamos, né, a cruz ela é erguida, né, em um local mais alto, né, quase que no centro da obra, representando, por exemplo, a ideia de superioridade, né, da fé cristã católica romana, em detrimento, inclusive, da fé dos indígenas que estão ao redor, mostrados, né, espantados com aquela cena e em um
um território até mais baixo, né, num nível mais baixo do que o que nós observamos ali da cruz, né? Representa, né, a ideia também de uma cultura religiosa, principalmente eurocêntrica, ou seja, centrada na história, né, da Europa, a ser imposta, né, pelos povos indígenas. É como se, nesse momento, né, os portugueses eles chegam aqui, trazem a fé cristã e dizem, ó, a partir de agora vocês vão ter que se tornar cristãos, porque a nossa fé, a nossa cultura é superior à de vocês, e a gente fazendo isso está até fazendo um favor, porque vai trazer progresso, né, para a civilização de vocês, que é mais atrasada em relação à nossa, né? Nós vemos, né, em mais de uma parte da pintura os indígenas assistindo à missa como se estivessem admirados, né? Ali admirados com o rito, né, de uma forma bem passiva. Eles estão ali como se tivesse tudo de boa, né? Até como se nesse período não tivesse ocorrido nenhuma violência, né, contra esses povos, né? A finalidade, né, da obra seria apresentar os indígenas aqui, né, como indivíduos dóceis, né, que receberam super tranquilamente, né, a nova fé. Então, dentro dessa perspectiva, a imagem retrata que os indígenas aceitaram essa nova condição religiosa, tentando ocultar, inclusive, que os mesmos foram cruelmente mortos, né, exterminados durante esse processo, né, e massacrados, inclusive, por suas crenças e por não aceitar a religião europeia, né? Então, a tradição indígena, né, a religião indígena, a cultura indígena, ela foi, assim, como que atropelada, né, por essa cultura, né, por essa tradição religiosa, né, por esses novos habitantes que chegavam no território, vindo de um mundo, né, para além-mar, totalmente diferente em seus aspectos, e que chegam aqui como se donos, né, do território, impondo os seus costumes, a sua cultura contra esses povos, né, originários do território brasileiro. Vamos analisar o texto, né, a seguir. E o texto, né, ele é um trecho escrito pelo padre Manuel da Nóbrega, né, para o rei de Portugal. O gentil, né, o gentil é uma forma dele se referir ao indígena. Se fosse senhoreado, ou seja, se tivesse um dono, um senhor, ou despejado, teria vida espiritual, conhecendo o seu Criador e vassalagem. Vassalagem era obediência a Vossa Alteza e obediência aos cristãos, e todos teriam melhor vida, e Vossa Alteza teria grossas, né, grandes rendas nessas terras. Nosso Senhor ganhará muitas almas e Vossa Alteza muita renda nessa terra. Veja, aqui nós temos um trecho, né, que foi escrito pelo padre Manuel da Nóbrega, que mostra um pouco dessa ideia da colonização, né? Por parte da igreja era impor a sua fé aos indígenas. Por parte da coroa portuguesa era obter lucro com a colonização. Então, dentro dessa perspectiva, a gente observa que houve uma imposição cultural para os povos que aqui habitavam. E o resultado disso serão conflitos mais na frente que vão levar a um extermínio, né, um genocídio, né, dessa população indígena. A partir do trecho, né, do padre Manuel da Nóbrega, né, nós vemos que o texto, né, reforça a ideia de vassalagem, né, obediência, nós comentamos isso, ao rei de Portugal, e de que a ideologia e cultura cristãs, né, eram superiores em relação à cultura e religião indígena. Então, via de regra, quando nós observamos algum processo de colonização, via de regra vai acontecer, né, a imposição cultural, né, daqueles vencedores, né, sobre os vencidos. Em poucos casos na história que a gente vê uma maior liberdade, né, dos povos conquistados, né, em manterem, por exemplo, a sua cultura. Por exemplo, quando os persas, né, eles iniciaram o processo de expansão, né, do Império Persa, eles permitiam, por exemplo, que os povos dominados manifestassem, né, e continuassem manifestando suas expressões culturais, porque isso era permitido desde que eles pagassem os tributos, né, devidos ao imperador e mandassem, né, um efetivo, né, para as guerras quando fossem solicitados. Mas casos como esses, ao longo da história, eles terminam sendo exceções e não regra. A atuação da Igreja Católica Apostólica Romana, né, no Brasil se deu inicialmente pela atuação dos padres jesuítas. Eles vieram, né, com as primeiras embarcações, né, portuguesas para cá,
E os jesuítas no Brasil, eles se dedicaram à catequese e à educação. Veja, a catequese e a educação era a forma, né, que eles utilizavam para aculturar, ou seja, para moldar aqueles povos, né, conquistados à cultura do conquistador. Então, os jesuítas, eles se constituíam como a elite intelectual da colônia. Por quê? Os colonos que vinham para cá, eles não tinham, né, tantas habilidades, né, letradas, né? Então, os padres jesuítas, eles tinham mais estudo, né? Então, dentro dessa perspectiva, no início, né, da colonização, eles se constituíam, né, como essa elite, né, intelectual. E o que é que aconteceu? Quando chegaram aqui, fundaram, né, alguns colégios, né, e obtiveram monopólio, né, da educação até 1759, né, quando começaram a ser expulsos, né? Então, o monopólio, ou seja, a educação no período colonial até 1759, ela era exclusiva dos jesuítas. A educação religiosa e intelectual, né, de filhos da elite também, né? Então, eram os padres jesuítas que educavam, né, os filhos, né, dessa elite colonial aqui no Brasil. Se dedicavam também à catequese, né, de indígenas, sobretudo de crianças em missões jesuíticas, né? E o sustento dessas missões, ele se dava por meio de doações, né, e de impostos, né, reais. Então, os jesuítas, eles se dedicavam muito à catequese dos índiozinhos, né, dos curumins, né, das crianças, né, indígenas. Por quê? Porque as crianças, via de regra, elas estão mais abertas, né, a questão, né, do contato, né, da aprendizagem, né, de outras culturas, né, de outras formas, né, de conhecimento. Então, eles se dedicavam, né, à catequese, né, de indígenas, sobretudo a questão das crianças, né. Aqui nós temos uma imagem, né, de um esquema, né, de uma missão jesuíta. Então, vejam, nós temos as oficinas, né, onde eles aprendiam, né, algum ofício, né, seja lá carpintaria, marcenaria, alguma coisa do tipo. O colégio, o pomar, nós tínhamos, né, a praça, né, com a igreja. Toda a missão jesuíta, ela tinha que ter essa capela, né, porque era o centro, né, onde seriam realizados os ritos, né, religiosos. E uma coisa interessante é que os jesuítas, eles se utilizaram de música, por exemplo, né, como forma de educação. Então, eles pegavam, né, aqueles cantos indígenas, né, e musicalizavam aquilo, introduzindo letras, né, com teor cristão. E a partir daquelas músicas, né, eles iam aculturando, né, os indígenas nesse processo, né, de transmissão, né, da cultura, né, católica, né, e portuguesa, digamos assim. Essa atuação dos jesuítas, ela tem alguns significados, como por exemplo, a ação evangelizadora, ela tinha um caráter civilizacional, ou seja, é como se você tem a cultura cristã sendo superior, ela sendo uma cultura, né, que evoluiu, né, além das outras, uma forma de progresso, né? Então, impor essa cultura para aqueles povos dominados era fazer com que aqueles povos eles adquirissem, né, certo progresso, né, eles progredissem culturalmente, né, ideologicamente. Então, outra coisa que nós vamos observar é que isso termina sendo um processo violento, né, de imposição cultural, porque mesmo os jesuítas protegendo, né, os indígenas contra a ação de colonos, né, nas missões, mas a cultura, né, as tradições, elas serão violentamente destruídas, né, por meio dessa imposição de uma cultura externa. E isso gerou resistência, né? Aqui nós temos, por exemplo, a imagem, né, de indígenas chucurus, né, um povo aqui do estado, né, de Pernambuco. Gerou resistência, né, que podia se dar de várias formas, né, por meio da fuga, né, dos aldeamentos ou das missões, né, pela defesa das aldeias, né, contra os bandeirantes, né, ou seja, a luta, né, contra os bandeirantes, por ataque, né, às vilas e fazendas, colaboração com europeus inimigos, né, dos portugueses, por exemplo, né, havia aliança entre alguns indígenas, né, locais e franceses, né, que eram inimigos, né, dos portugueses nesse processo.
e pelo suicídio. Muitas vezes, né, quando eles eram presos, não tendo outra forma, né, de resistência, eles preferiam se matar. Considerado, né, também uma forma de resistência. Mas hoje, quais são as principais bandeiras, né, de luta, né, e formas de resistência, né, indígena? As principais bandeiras estão associadas à questão da terra, a demarcação, né, das terras, né? Então existem hoje grandes conflitos, né, entre indígenas e ruralistas, por exemplo. Então, com a expansão do agronegócio, por exemplo, para regiões do Pantanal, da floresta amazônica, então esse pessoal vai invadindo, né, territórios que são originalmente, né, territórios indígenas, e isso gera conflitos, que termina contribuindo para que a população indígena restante, né, depois de todo o genocídio, né, causado com a colonização, ela venha ainda sendo violentada, né, por meio dessa expansão. Outra questão, né, os indígenas eles lutam também pela preservação das reservas, porque o fato de se garantir a posse da terra indígena para os indígenas não é apenas uma questão, né, de garantir uma parte do território para eles, mas eles têm uma forma, né, de relação com o meio, né, que na maioria das vezes, né, ela se dá de forma sustentável. Então isso contribui, por exemplo, para a preservação também das reservas, né, para a preservação do meio ambiente, né. E a questão da demarcação das terras, né, é uma bandeira também muito importante, né, quando nós lidamos, né, com essa temática, né, porque a demarcação ela seria, né, digamos assim, né, como se você estivesse recebendo, né, a escritura, né, de uma casa sua. Você comprou a casa e por meio, né, do documento, né, de escritura, né, você recebe a posse da casa. Então a demarcação seria garantir para os indígenas uma porção da terra que inclusive, né, por direito seria deles, já que eles são os habitantes originais do território brasileiro, né, e foram os portugueses que chegaram aqui impondo a sua cultura. Os indígenas já estavam aqui. Eles terminam sendo, né, os principais prejudicados nessa questão. Aqui nós temos uma imagem, né, de alguns indígenas protestando em frente ao Palácio do Planalto. Geralmente aqui, ó, essa imagem aqui está associada exatamente a essa luta, né, pela demarcação da terra, né, e para que a integridade, né, desses indígenas, a integridade física mesmo, né, ela seja garantida por conta da questão do conflito, né, que existem com os ruralistas, né, pela questão do agronegócio. Mas, como nós falamos, né, nós temos, né, a presença da Igreja Católica, né, desde o início praticamente da colonização, né, e ela se viu, né, também, né, como um instrumento, né, do governo português, né, para esse processo, né, de colonização. E aqui em Recife nós temos, né, uma presença muito forte, né, da Igreja Católica, né, por meio, por exemplo, de uma grande quantidade, né, de igrejas. E aqui eu trouxe algumas, né, para apresentar para vocês, que vale a pena vocês visitarem. O centro do Recife ele é rico, né, em igrejas, né, igrejas inclusive desse período, né, colonial. Então, aqui nós temos, né, por exemplo, a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, fica lá no Pátio do Carmo. A Basílica e Convento de Nossa Senhora do Carmo é um conjunto arquitetônico católico pertencente à Ordem Carmelita, né? A localização dela, Avenida Dantas Barreto, né, no bairro de Santo Antônio. Nessa igreja foi sepultado, né, o Frei Caneca. E o estilo arquitetônico, né, da igreja é o estilo barroco, né? Ela foi inaugurada em 1767, porém as suas obras elas começaram em 1665. Então é uma igreja, né, que vale a pena, né, vocês visitarem. Outra seria a Capela Dourada. A Capela Dourada é uma belíssima igreja também no estilo barroco, né, pertencente à Ordem Terceira, né, de São Francisco. É um templo católico que está localizado também no bairro, né, do Recife, na Avenida Dantas Barreto, também, né, no bairro de Santo Antônio. E a pedra fundamental, ou seja, a pedra que marca, né, a construção da igreja, ela foi lançada em 13 de maio de 1696,
mas a igreja ela permaneceu em obras até 1724, né? Uma igreja belíssima, né, de estilo barroco, como nós citamos aqui, inaugurada em 1697, com obras iniciadas, né, em 1665. Então, para a gente finalizar, nós estamos sugerindo aqui como uma atividade, né, para que vocês desenvolvam com seus professores e professoras em sala de aula, que, sob a orientação deles, né, e delas, pesquise sobre outras igrejas católicas, né, históricas, né, existentes na cidade do Recife. Então, façam isso e vocês podem, de repente, né, a partir dos professores, mandar até para a gente, já que alguns professores, né, eles têm o nosso contato, então eles podem mandar para a gente para que, de repente, a gente apresente aí os trabalhos de vocês numa próxima aula. E no mais, é isso, gente. Espero que tenham gostado dessa aula e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.